Uma palavra. Na verdade, essa palavra eu ia ministrar à igreja antes de iniciar esse momento de quarentena. Só que de ontem para hoje Deus falou assim: você não pode ministrar essa palavra do jeito que você quer ministrar. O Espírito Santo falou: eu quero que você prepare a igreja, digamos assim, num pano de fundo para realmente inserir a palavra, para a palavra não ser de certa forma pesada. A gente sabe que é uma palavra, uma proposta bíblica e que a gente vai se identificar muito com o momento que nós estamos passando. Queria que você abrisse inicialmente aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 13, por favor. Hoje, faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu vou voltar aos meus velhos tempos aqui, Fernando. Cadê o Fernando? Está ali o Fernandinho. Os meus alunos da época do curso de teologia, seminário ali. E hoje a gente vai aplicar algumas bases para a palavra. Eu vou dividir essa palavra em dois momentos. Primeira parte hoje, segunda parte no próximo domingo. Porque eu tenho certeza que você vai entender bem melhor quando realmente a gente vier aplicar a palavra na questão dos ais. O que é isso, pastor, os ais? A gente vai entender melhor isso. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está dando um microfonezinho? Tá bom? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, enquanto durar essa existência humana aqui, ela vai servir para guiar, para se referenciar, para nos orientarmos nela. Algumas pessoas têm dificuldade em relação ao entendimento do Antigo Testamento. Acham que o Antigo Testamento não se aplica mais aos dias de hoje. Não, pelo contrário. O Antigo Testamento se contextualiza em muito para os dias de hoje. Nós temos no Antigo Testamento toda uma preparação, todo um cenário sendo elaborado, conduzido pelo próprio Deus, até chegar o momento da manifestação do Verbo que se fez carne. 1 de João. Para que Cristo viesse a este mundo, foi necessário toda uma preparação, uma dinâmica, onde o próprio Deus estabeleceu e conduziu todas as ações. E o próprio Deus se agradou e não agradou de muitas coisas que aconteceram aqui neste mundo durante esse processo, como eu ministrei aqui no domingo passado. E eu acho muito interessante que eu já estive pregando, eu amo pregar e ministrar acerca de pessoas que são considerados aparentemente pequenos e desconhecidos, não estão nas galerias dos grandes heróis da fé, mas produziram e foram escolhidos pelo próprio Deus para levar a mensagem à nação que era estabelecida. Então, quando nós pegamos algo do Antigo Testamento, entendendo que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente, nós podemos muito bem tirar lições, aplicações para os nossos dias. E eu quero justamente fazer isso com vocês, iniciar isso com vocês aqui nessa noite. Gostaria que você agora fosse para o profeta Amós. Abra sua Bíblia aí no profeta menor, no profeta Amós. Eu quero ler algumas referências com vocês. Eu preciso... vamos ler, né, Tiago? Depois a gente coloca
um mapinha aqui para você entender. Se geograficamente, dentro da geografia bíblica, você se entender onde se deu tudo que nós vamos falar aqui hoje. Amós, capítulo de número 3. Diz assim: ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família, todo este povo que tirei do Egito. Dentre todos, escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Olha para vocês verem o nível de cuidado e também de aplicação de correção da parte de Deus para o seu povo escolhido. O profeta Amós traz a palavra de Deus como profeta, dizendo: olha, vocês foram tirados do Egito. Eu escolhi apenas vocês de todas as famílias, por isso eu os castigarei. Então Deus castiga, sim, os seus filhos, os seus amados. Deus aplica juízo para aqueles que Ele ama. Agora abra sua Bíblia, por favor, em Amós, capítulo de número 7. Profeta Amós, esse livro do profeta Amós, ele tem uma temática chave. Qual que é essa temática chave? A temática chave é um chamado à justiça, um chamado à correção de um povo que estava envaidecido pelo pecado, se esquecendo de Deus, se satisfazendo das próprias luxúrias, do qual o próprio Deus os abençoou, esquecendo-se de Deus. Deus aplica a eles a correção, Deus aplica a eles um aviso de julgamento. E Amós capítulo 7 diz assim, acompanhe na sua Bíblia: foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Amós dizendo, ele estava preparando enxames de gafanhotos. Presta atenção. Gafanhotos, essa palavra gafanhotos. Depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra, depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, presta atenção, os gafanhotos estavam devorando todas as plantações do campo. E Amós clama: Senhor, soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se do castigo e declarou: isso não acontecerá. Verso 4. O soberano, ó Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se do juízo do fogo na terra e declarou: isso também não mais acontecerá. Olha o verso 7. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, como um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo, alinhado. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondeu ele. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo, não vou poupá-los mais. Não quero mais poupá-los. Olha o verso 9. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei
contra a dinastia de Jeroboão. Então a gente começa a perceber o que? Deus iniciando a aplicação de um juízo, de uma correção para um povo, mas pela intervenção de um justo, um homem, um profeta chamado Amós. Deus escuta o clamor e cessa com o juízo. Mas chega um momento em que Deus fala: não dá mais. O meu povo tem se desviado de mim. O meu povo tem aplicado a idolatria, tem trazido outros deuses. Não vou mais poupá-los. E Deus traz juízos com gafanhotos comendo as suas plantações. Deus aplica juízo com fogo, devorando, lambendo tudo aquilo que eles possuíam. É tão interessante, amados. Dá para colocar um mapa aí, Thiago? Coloca aquele mapa, por favor. Gu, faz um favor para mim, amor. Apaga essa luz aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Para qual povo, olha lá. Não está legal não, gente. Eu tentei achar uma imagem, mas não achei na internet. E aí eu tirei uma foto de um atlas que eu tenho lá em casa lá. Mas você pode aumentar, Thiago. Pode deixar maior aí. Vocês estão vendo aqui que tem os nomes lá? Filístia, Moabe, Amon, Judá. Naquela época existiam nações na qual Deus veio para aplicar juízo. E quais são elas? Presta atenção, deixa eu ler para vocês. Vou um pouquinho de geografia para vocês e para a gente poder fazer essa introdução aqui que eu acho necessário. Existiam 8 nações, 6 gentílicas e 2 que faziam parte da tribo de Israel. Israel e Judá. A Síria possuía um pecado. Qual que era o pecado da Síria? Crueldade. A Filístia possuía também o pecado que eles faziam, tráfico de escravos. Olha lá, a Filístia na beira do mar. Vai achando aí, Tiago, vai colocando aí. A Fenícia, negociantes de escravos, apesar do pacto de que não mais fariam escravos. O pecado de Edom, irreconciliabilidade determinada e vingativa, eram muito vingativos. O pecado de Amon, crueldade baseada na cobiça. O pecado de Moabe, ódio com violência e vingança. Agora, as 2 nações da parte, pode dar um zoom maior aí, Tiago. As duas nações que Deus amava. Havia uma condenação para Judá e uma condenação para Israel. A condenação para Judá era por quê? Porque as leis de Deus estavam sendo o quê? Desprezadas. As leis de Deus estavam deixando de ser o quê? Consideradas, vivenciadas. E Deus não estava se agradando disso. E para Judá, era a corrupção e a opressão do povo. O povo que amava viver na luxúria. Então, queridos, deixa eu dizer algo rapidamente para vocês. Deus, por causa disso, Deus começa a estabelecer juízo para essas nações. Dividido em 8 nações. 6 gentílicas e 2 não gentílicas. Pertencentes a Israel e a Judá. E eu acho muito interessante que Deus escolhe um homem chamado Amós, que não era um profeta conhecido. Amós significa aquele que carrega fardo. Ele era um plantador de figos, cuidava de gado. Quando o Senhor chamou ele para ser profeta, ele era apenas um boiadeiro. Um homem sem muita
relevância e conhecimento. Amós era leigo, um humilde lavrador e pastor que não era membro oficial da religião judaica, nem de nenhuma instituição política importante daquela época. Isso porque Deus ama trabalhar com aqueles que são o quê? Vistos como o quê? Desprezíveis e desconsiderados. Deus ama estar com os pequenos. Deus ama estar com os pobres, com os necessitados. Era a classe que Jesus mais amava. E esse homem, nessa época, tanto Judá quanto Israel desfrutavam de muita prosperidade e luxúria dada pelo próprio Deus. Porque Deus, ele tem prazer o quê? Em recompensar os teus filhos, em agradar os seus amados. O luxo era ostentado por toda a parte. O dinheiro estava tomando, na verdade já tinha tomado o lugar de Deus, e Deus estava muito triste, não estava se agradando com tudo aquilo. A religião era amplamente difundida, como a pastora falou aqui, acerca de Nicodemos, na proposta da lei, o que era importante naquela época era a religião. Deus não era mais buscado e experimentado por aquele povo. Israel reunia-se no santuário, ali em Betel, e Judá promovia muitas festas, muitos congressos. Eles achavam que produzindo muitas festas, muitos encontros, muitas comidas e festas tal, estavam agradando a Deus, muito entusiasmo. Mas preste atenção, amados. O pecado daquelas duas nações, não estou falando das nações gentílicas, mas acerca de Israel e Judá, que era o povo de Deus. Os pecados daquelas duas nações estavam corroendo o caráter moral e religioso daquele povo. Um dos ais que eu haverei de falar é acerca da devassidão que aquele povo estava vivenciando naquela época, e qual que foi o juízo da parte de Deus para restabelecer o seu povo novamente. Sabe o que era mais importante para eles naquela época? Eu acho que não é muito diferente da nossa época hoje. Ganhar dinheiro era mais importante do que adorar a Deus. Abra sua Bíblia, eu acho que você consegue ler mesmo escurinho assim. Amós capítulo 8, verso de número 5. Quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? Eles queriam vender logo, adquirir dinheiro. E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço? Olha a ganância. Queriam ganhar mais, enganando com balanças, o quê? Desonestas. Olha a corrupção desde aquela época, amados. O engano dos mercadores. Eles fraudavam a balança, superfaturavam o preço dos cereais para ganhar mais. E Deus estava de olho em tudo isso que estava acontecendo ali. Os ricos explorando os pobres. Diferente da nossa realidade de hoje, né, amados? O sistema judiciário, o sistema político era corrupto. O STF naquela época era corrupto. Só tinha esquerda. Olha aí, irmãos, a identidade, a contextualização e a injustiça no meio do povo de Deus, que deveria ser o quê? O prumo. Era enorme. Era cada vez maior, cada vez mais crescente. Mas sabe o que eles queriam? Festa. Festa de crente, irmão. Não tem uma música, festa de crente? Abra sua Bíblia aí para vocês verem o que Deus falou acerca das festas, irmão. Se Deus está preocupado com as festas. Amós 5. Amós 5. Quase que eu bebo o microfone e falo não.
Já fiz isso já. Amós 5, verso 18. O dia do Senhor. Quando o profeta veio com a mensagem do dia do Senhor, eles já imaginavam logo que seria coisa boa, mas é engano deles. Amós 5, 18. Aqui, a minha mensagem é na primeira palavrinha aqui. Ai! Ai! Do quê? De vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Aí o Amós pergunta para eles, para aquele povo: o que vocês pensam ser o dia do Senhor? Não pensem que serão dias de luz, não, pelo contrário. Será dias de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Ou seja, primeiro a gente vê, será como um homem que se fugisse de um leão, é aquele negócio, cai do espeto, cai na, como é que é? Foge do espeto, cai na brasa. Ele tenta fugir de um leão e cai na boca de um urso. Como alguém que pensasse, não, na minha casa tem segurança, vou entrar lá, a peste não está lá, o juízo não. Aí ele entra em casa, e ele encosta a mão na parede e fala, cheguei na minha casa, e de repente ele é picado por uma serpente venenosa. Verso 20, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Olha que o próprio Deus mandou falar para aquele povo que era festeiro, que gostava das festas. Verso 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Olha o peso da palavra, olha o teor das palavras. Não suporto as suas reuniõezinhas de assembleias solenes. Olha o verso 22. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ou seja, sacrifícios para mim, e oferta de cereal, mesmo que você venha trazer a sua oferta, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, os dinheiro, seja o que for, não darei a menor atenção a elas. Aquela nação vivia debaixo de um juízo promovido por um pecado nacional. Sabe, queridos, a mensagem de Amós é de castigo vindouro, mas para alegria, para nossa alegria, para a alegria daquele povo naquela época, trazia também uma palavra de restauração que seguiria após o juízo de Deus. E é assim como pastor, eu sempre digo e entendo, amados, que apesar dos pesares, estamos passando o que estamos passando. Eu entendo isso, muitos pastores e líderes entendem isso, homens sérios, no Brasil e no mundo, entendem que Deus haverá trazer uma restauração para a sua igreja na face da terra. Você pode dizer amém por isso? Sabe, queridos, aquele povo achava que não haveria castigo, mas o castigo seria maior do que eles estavam pensando, amados. E eu acho tão interessante quando se fala de sinais, castigo. Eu não sei se os irmãos se lembram, de antes de nós iniciarmos, antes de nós entrarmos, na verdade, antes do Brasil, inclusive, começar a receber Brasil, América, quando esse vírus estava mais estabelecido ali na China, ali em Wuhan. Eu não sei quantos se lembram a quantidade de documentários que nós estávamos ouvindo, e eu estava acompanhando isso. No final do ano passado, antes de um pouco do final do ano passado, a gente percebeu uma onda de queimadas no mundo, de fogo.
Isso já vem acontecendo há quase 2 anos. E do ano passado para esse ano também uma onda, um ataque de gafanhotos. A Globo mostrou isso, a Record mostrou isso. A dificuldade que os países no Oriente Médio estão tendo de enfrentar essa infestação dessa praga de gafanhotos. E, se vocês não viram, países já da América do Sul que estão sendo afetados e atacados, porque na verdade tudo que se vê hoje de reportagem é acerca de coronavírus. As demais coisas estão que não estão em evidência. Não sei se vocês viram umas reportagens acerca de aparição de nuvens de gafanhotos no Paraguai, no Chile, chegando já no Brasil. E todas as vezes que a palavra de Deus fala acerca de aparição de gafanhoto, fala de iniciação de juízo. Eu queria, na verdade, eu não vou falar muito, o vídeo vai falar por si próprio. Eu queria apagar aqui as luzes para a gente assistir um vídeo aqui. Depois eu continuo. Já vai abrindo sua Bíblia em 2 Crônicas, por favor. Enquanto está clarinho. Depois a luz vai voltar. 2 Crônicas, capítulo 7. Entendam, amados, que eu não estou aqui ministrando terrorismo, eu estou ministrando a palavra de Deus para vocês. Essa é a minha obrigação aqui como pastor, é dar essa instrução para vocês. Trazer vocês à realidade, à luz bíblica. Ok? Amém? Vamos lá? Pode apagar tudo aí. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, ou melhor, eu vou comprovar que o que está acontecendo no Brasil, nesse exato momento que você está aí trancado dentro da sua casa, que você não pode trabalhar, não é culpa da China, não é culpa dos Estados Unidos, não é culpa do vírus, não é culpa do Bolsonaro, não é culpa do diabo. O que está acontecendo no Brasil é um juízo que o próprio Deus está derramando sobre a nossa nação. Eu vou comprovar isso para você. É claro que Deus utiliza de instrumentos para fazer isso. Um deles é a doença e o principal deles são os líderes, são os governadores dos estados que estão querendo derrubar a nação, destruir a nação para depois derrubar o presidente da República tendo mais apoio popular. Eu falei disso num outro vídeo anterior, mas esse não é o foco do vídeo, então se você quiser assistir, você acesse o vídeo que está aqui no nosso canal. Hoje eu quero mostrar, eu quero comprovar que o que está acontecendo no Brasil é um juízo dado, sentenciado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. E eu vou mostrar para você através de algumas coisas. Vamos lá. A Bíblia nos diz em Êxodo, no capítulo 10, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, diz que Deus derramou a 8ª praga sobre o Egito. E a 8ª praga foi um enxame, foi uma invasão de gafanhotos. Deus fez isso lá no começo da história. O livro do profeta Joel, no capítulo 1, no versículo 4, nos diz que o gafanhoto, junto com o pulgão, a locusta e a lagarta, são espécies de demônios. Eles são descritos como se fossem demônios. Você pode ler isso no livro de Joel, no capítulo 1, no verso 4. Portanto, o gafanhoto sempre, em todas as tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, ele sempre foi símbolo, ele sempre foi tratado como punição de Deus àquela terra ou àquele lugar que por alguma forma, de alguma maneira, desrespeitava e afrontava o Deus Criador do Universo. Vamos ler o que está escrito em 1 Reis, no capítulo 8. Quando houver fome na terra, preste atenção, quando houver
peste, exatamente o que nós estamos vivendo, quando houver queima de searas, ferrugem, agora olha só, gafanhotos ou pulgão, quando seu inimigo cercar na terra das suas portas ou houver alguma praga ou doença, preste atenção. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ou seja, para a casa de Israel, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. A continuação do texto vai nos dizer que também os povos gentílicos, ou seja, aqueles que não têm relação com Israel, se enquadram nessa mesma categoria, nessa mesma ordem, nesse mesmo alerta que a Bíblia está nos dizendo em 1 Reis, capítulo 8. A Bíblia diz ainda em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 13 e 14, que se o Senhor fechar os céus e não der chuva sobre a terra, ou ainda, preste atenção, se Ele enviar gafanhotos sobre a terra para que consumam a terra, e também se Ele enviar a peste, isso significa que Ele está irado com aquele povo e com aquela nação. O texto vai ainda dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e reconhecer os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Portanto, se Deus envia gafanhotos sobre a terra para que consumam a terra, se Deus envia a peste, como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, que eu acabei de recitar para você, isso significa que Deus está derramando juízo, ira sobre a nação. Talvez você não saiba, não tomou conhecimento, diversas regiões do mundo têm sido assoladas, têm sido castigadas com pragas de gafanhotos. Recentemente, na Arábia Saudita, os gafanhotos que invadiram o deserto chegaram até mesmo a fazer uma formação militar, exatamente como se fosse um exército militar. Veja a matéria. A notícia do site Sputnik: gafanhotos se agrupam em formação militar para atacar deserto saudita. Bilhões de gafanhotos já destruíram colheitas na África Oriental nos últimos meses, provocando a escassez de alimentos na região. Além da África Oriental, os insetos também passaram pelo Oriente Médio e o Sul da Ásia. Em um vídeo compartilhado é possível observar os insetos em uma espécie de formação militar, avançando pelo deserto da Arábia Saudita. Quando a formação é observada à distância, não fica muito claro do que realmente se trata. Entretanto, quando próximo, é possível notar que são gafanhotos avançando sobre a região em uma formação compacta. يا الله شوف 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 يا علي الله 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 الله. Bilhões de gafanhotos já destruíram colheitas na África Oriental nos últimos meses, provocando a escassez de alimentos na região. Além da África Oriental, os insetos também passaram pelo Oriente Médio e o Sul da Ásia. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível observar os insetos em uma espécie de formação militar, avançando pelo deserto da Arábia Saudita. Não fica muito claro do que realmente se trata. Entretanto, quando chegamos mais próximos, é possível notar que são gafanhotos avançando pela região em uma formação compacta. Embora esse comportamento dos insetos tenha chamado a atenção, acredita-se que ele esteja relacionado com o clima do deserto, que pode apresentar fortes ventos. Se deslocando em grandes enxames, os gafanhotos são capazes de suportar melhor os fenômenos como ventos fortes e calor. O Oriente Médio é uma das regiões mais afetadas pelas pragas de gafanhotos, que seguem invadindo e destruindo as plantações. Anteriormente, a Etiópia, o Quênia e a Somália foram considerados os países mais afetados pelos ataques de gafanhotos.
essas pragas destruidoras atingiram igualmente a Índia, Paquistão e China. Acontece que isso, a praga de gafanhotos, não está ocorrendo, não está acontecendo apenas na África, na Ásia. Isso está começando a acontecer exatamente aqui e exatamente nesse momento que o Brasil está enfrentando esse caos. Veja o vídeo. Aí, gente, ó. Fim dos tempos tá chegando mesmo, ó. Peste de gafanhoto já aqui na nossa cidade aqui. Cidade de Água Boa. Entendeu? Uma das pestes que vem chegando, entendeu? Olha o tanto de gafanhoto. Tudo enfileirado. Olha lá. Aonde eles vão. Tá vendo? Nos pezinhos de coco, tudo. Tá infestado. Infestado, infestado. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso. Olha só isso, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Portanto, como eu já expliquei, gafanhoto sempre foi símbolo de demônio, sempre foi símbolo e instrumento de juízo de Deus na Bíblia. E o Brasil está atravessando um momento extremamente crítico, onde o confinamento, onde as pessoas não poderem irem trabalhar, não poderem ganhar os seus recursos financeiros, isso vai gerar um tremendo caos, uma convulsão social. E qual é a consequência disso? O desemprego, a inflação, o suicídio, a depressão, quem sabe até uma guerra civil, está no nosso horizonte. E a consequência disso tudo, você sabe, a fome. Desemprego, inflação, é fome no Brasil. E o gafanhoto sempre foi enviado para consumir a terra, para consumir o fruto da terra. Portanto, se os gafanhotos estão chegando no Brasil, significa também dizer que a fome está chegando no Brasil. A fome está chegando, o juízo de Deus está chegando no Brasil. Isso não é nem a ponta do iceberg, o que nós estamos vendo ainda, apenas nesse confinamento. O juízo de Deus está chegando no Brasil. É bíblico, é profético e você precisa se atentar. Mas como eu disse, segundo Crônicas, no capítulo 7, a Bíblia diz que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então quem sabe o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. É tempo de você fazer isso. Talvez ainda dá tempo. É tempo de jejuar, é tempo de orar, de se humilhar, de se arrepender e de clamar. Afinal de contas, Jesus está voltando. Informações acerca dessas infestações de gafanhotos no mundo, você vai achar muito conteúdo. Você vai achar muitas tragédias provocadas por esses insetos. Ah, pastor, isso é coisa da natureza. Nós não temos a mente deste mundo, nós temos a mente de Cristo, amados. Tudo que acontece nesse mundo nos servem de sinais. Quantidade de sinais que estão acontecendo nos céus. A quantidade de crianças que estão sonhando com a volta de Cristo. O que virá, só Deus sabe, irmãos. Mas como eu disse, como nós lemos aqui em 2 Crônicas, aliás, quando ele disse ali, 2 Crônicas 7, quando Deus fala, se eu fechar o céu para que não chova,
e mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, uma peste. Temos pragas, temos pestes, temos gafanhotos. Agora há poucos dias em São Paulo, numa região lá litorânea, se você procurar no YouTube você vai ver, eu não gravei esse vídeo porque ia gastar muito tempo. Uma nuvem que estava chegando à cidade, mas de repente dessa nuvem começou, eles filmando, sair milhares de gafanhotos adentrando as casas. As pessoas, não, isso acontece só isso só acontece no Oriente Médio, na África. Corona estava lá na China. Não chega aqui. Estamos aí. Deus tem nos dado inteligência, capacidade, lucidez. Deus nos deixou um guia de referência aqui, amados, para a gente seguir. Não é para a gente ser guiados pelas nossas presunções, não. É para nós sermos entendidos e lúcidos com base na palavra de Deus. Deus está deixando todos os sinais evidentes nesses últimos dias para provocar no seu povo uma incomodação, para que se arrependam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecendo que a suficiência não está em si, mas está em Deus. Orar, irmãos, com intensidade. Não é aquela oraçãozinha meia boca, não, é oração, é lágrimas. Se o meu povo buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, como nos tempos de Amós, os tempos também hoje são maus. São maus. Perdoarei o seu pecado. Aliás, dos céus ouvirei a sua prece, a sua oração. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Não geográfico, mas Deus está olhando as orações que são feitas no seu coração. Deus está olhando as orações, Deus está querendo ouvir e atender as orações que são feitas na sua casa. As orações que são feitas na sua mente, que só você e Deus sabem o que está sendo comunicado. Deus está querendo ouvir a prece do seu povo, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós precisamos assumir uma postura muito diferente daquela da qual nós estávamos acostumados a viver. E aí é quando Deus estabelece acerca dos o ai dos pecadores. Amós continua ali lamentando o fim iminente de Israel como nação, porque Deus queria sim atribuir um pesado juízo para aquela nação. E Deus chegou a começar a atribuir juízo para aquela nação, a ponto que o profeta começou a orar, começou a ver que se ele orasse e buscasse aquele único homem. Olha só, domingo passado eu falei aqui acerca de quem? De um justo que havia na face da terra, e por causa dele, Deus naquele instante não destruiu a terra, deixou para mais à frente. Quem foi? Noé. A ponto de Deus ter arrependido de ter criado a humanidade, fala, não existe
mais solução para a humanidade. Vou destruir, me arrependo de ter criado. Mas Deus olha e vê um justo, Noé, e dá a ele as instruções para a construção da arca, para salvar a sua família, para daquela família perpetuar a humanidade na qual nós estamos inseridos hoje. Deus está querendo ouvir a minha oração, a sua oração. Deus está querendo ouvir o meu clamor, Deus está querendo ouvir o seu clamor. E o que nós estamos fazendo? Então, queridos, de maneira prática e rápida, depois desta introdução que eu queria mostrar para vocês, contextualizar, mostrar de maneira geográfica também o porquê do juízo de Deus para aquelas duas nações que Deus estava entristecido por causa da nação de Israel e Judá. Todas as demais nações gentílicas também seriam o quê? Castigadas. E nessa sessão, Deus profere os ais. E é aqui que nós vamos realmente causar impacto. Para o que Deus está observando e verificando no mundo, sobre a minha e sobre a sua vida. Então são 4 tipos de pessoas que viviam naquela época no qual qual Deus estava observando, e nós podemos facilmente reconhecer as mesmas classes de pessoas nos dias de hoje, e o que foi atribuído a eles como consequência daqueles pecados. Então Deus estabelece esses 4 ais. Ai dos ignorantes. Amós, capítulo 5, verso 18. Veja lá rapidinho, para nós podermos seguirmos. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e encostado a mão na parede fosse picado por uma serpente. Sabe o que quer dizer isso, amados? São os povo de Deus hoje que acha que Deus haverá de tolerar tudo por amor. É porque nós vivemos no tempo da graça, pastor. Eu posso fazer tudo porque Cristo já levou sobre si as nossas dores. Mas não. A 4ª classe de pessoas, classe que haverá de experimentar o ai do Senhor, aqueles que são indiferentes. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 6. Olha o próximo ai. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, a nação de Israel, e que sentem seguros no monte da Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Ai daqueles que acham que não haverá da parte de Deus uma cobrança para um alinhamento na sua vida espiritual. Era isso que Deus estava falando. Quantos hoje não estão se portando, como vejo hoje muitos de máscaras, umas máscaras invisíveis, que na verdade não deixam Cristo viver nele através das suas ações, através das suas atitudes. Porque agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Terceiro ai. Ai dos que se entregam aos prazeres, às orgias, às devassidões.
Conversava com o Tiago hoje. E ele falando para mim: pastor, o senhor deu uma olhadinha nos stories do pastor Anderson Silva, aquele pastor amigo que já veio ministrar aqui na igreja algumas vezes, de ontem para hoje, né, Tiago? Você está vendo até agora aí? Ou não? Tá não, né? Eu fiquei, como diz o pastor Mac Anderson, né? Impressionante, campeão. Com os questionamentos e as perguntas dos crentes para ele, acerca de sexualidade, vida íntima, vida matrimonial, a quantidade de pessoas traindo seus cônjuges e querendo saber se conta ou não conta. Quem viu isso, irmão? De ontem para hoje. Eu não sei, amados, realmente, o que Deus ainda, talvez eu imagino o que Deus ainda deveria fazer para poder trazer essas pessoas a uma lucidez da palavra de Deus, em termos de instrução, em termos de consciência. As pessoas hoje vivem uma vida livre. Pode viver sua vida. Tenha Cristo. Deus quer apenas o seu coração. E Deus estava. Nós vamos trabalhar isso de maneira minuciosa e detalhada. Terceiro, penúltimo, os despudorados. Homens e mulheres sem pudor, indiferentes às orientações de Deus. Faz de conta que não sabe e segue a sua vida pecaminosa. Ai dos despudorados. É pesado o juízo de Deus. Então eu digo para vocês, primeiro ai dos ignorantes, ai dos indiferentes, ai dos que se entregam aos prazeres, e ai dos despudorados. As circunstâncias que nós vivemos hoje, amados, na nossa igreja, quando a gente começar a trabalhar esses 4 ais no próximo domingo, você vai entender que nós podemos sim estar experimentando, hoje o planeta Terra está experimentando as gotas da ira e do juízo de Deus que cai sobre a face da terra, antes mesmo que o cálice seja virado. Não dá para se viver uma vida indiferente, alheia, ou seja, ficar desatento ao que está acontecendo ao mundo hoje, amados. Primeiro porque nós não somos deste mundo, a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos de passagem aqui neste mundo, nós temos responsabilidades. Nós temos que viver a vida na qual Deus nos resgatou das trevas para viver. Nós fomos chamados para a luz e não para as trevas. Que comunhão há da luz para com as trevas? E esse povo, nessa época, tentava promover a comunhão das luzes com as trevas. E muitos viviam mais nas trevas. E foi necessário que Deus aplicasse o quê? Conserto e juízo para eles. Deus está muito mais interessado em salvar a minha e a sua vida, como diz o pastor Billy Graham, do que uma mãe retirar de um incêndio de uma casa o seu próprio filho. Deus não está interessado e preocupado como te caminhar com você aqui, te conduzir, mas Ele está preocupado com a sua eternidade, com a minha e com a sua eternidade. Porque a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas, amados, não se enganem, o céu é lugar para poucos. A Nova Jerusalém possui as suas dimensões. E Deus está avisando: conserta-te, estão aí os juízos, estão aí os sinais na terra, no céu, os sinais estão acontecendo e o povo está desligado, amados. Sabe por quê? Porque muitos serão chamados
e poucos serão escolhidos. Eu quero que você venha domingo que vem, porque no que você vai ser ministrado aqui no domingo que vem, depois dessa introdução, no que você vai ser ministrado, com certeza você vai carregar até o dia do arrebatamento, até o dia que seu coração parar de bater, porque você vai entender a complexidade, a responsabilidade do que é viver uma vida cristã na face dessa terra. Nós precisamos crescer, amados. Nós precisamos amadurecer. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria chamar um grupo de louvor aqui. Pedir os obreiros para se posicionar ali, para poder daqui a pouco nós vamos ministrar a ceia para vocês.